A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30, todo sábado às 18h30, sempre com a personalidade da arte, da cultura, sempre com reflexões acerca da identidade cultural de um povo e um agente. Da nossa gente grapiúna, da nossa gente baiana, brasileira, e de gente como o Zé Carlos Capiná, esse gênio da música popular brasileira, da cultura popular brasileira, que vem conversar conosco generosamente para falar um pouco sobre sua obra e sobre o lançamento de Cancioneiro Geral, o seu mais novo livro. Estamos aqui sendo recebidos afetuosamente e acolhedoramente na Casa de Capinã, a quem eu reverencio e agradeço pela generosidade, e começo perguntando: quem é o Zé Carlos antes do Capinã? Mas o Capinã é um nome muito forte, né? Ele é uma família do interior da Bahia, né? Meu avô, que é o grande, assim, falado, né? Sempre falam das façanhas do Félix Capinã, que é meu avô, que era mascate na cidade de Alagoinhas e acompanhou, mascateando, a construção da Estrada de Ferro Leste brasileira. E nesse local, hoje conhecido como Arraial de Pedras, Arraial de São José e Estação de Pedras, ele se estabeleceu ali, e ali foi onde eu nasci. É um lugar pequeno, um arraial, como o nome próprio diz. E aí ele criou animais, exportou couro, foi o grande, vamos dizer assim, patrono da existência dessa família Capinã. Foi complicadíssimo. Éramos 13 irmãos, hoje estamos reduzidos a 4, faleceram alguns. E é isso, basicamente. O Zé Carlos é um pouco diferenciado dessa matriz Capinã, porque com poucos anos de idade, aos 4 anos, eu fui tirado desse lugar onde eu nasci por tios meus, que são mais responsáveis pela minha educação, pela minha... E foi, na verdade, o primeiro grande choque dessa minha saída do seio da família, mas também foi, ao mesmo tempo, aquilo que me permitiu ficar próximo da ideia de ser um produtor cultural, um militante da cultura. Aliás, eu saí, embora difícil para mim, né, porque era muito saboroso estar com 3 irmãos, aprendendo coisas diferenciadas antes da poesia, né, como jogar dominó, que era a poética da vida cotidiana. Isso, uma coisa muito forte, porque a gente se envolvia muito. Mas o Zé Carlos é o que saiu do seio dessa família, levando coisas, né, que pertenciam a ela, o DNA, as primeiras experimentações do viver. Mas o Zé Carlos foi criado em Taperoá, que é uma cidade quase oposta, que fica no Baixo Sul, enquanto eu nasci no Norte, no Chile. Entre Rios ou Esplanada tem a história boa, né? Meu pai me registrou em Esplanada e minha certidão de nascimento consta que eu tenho nascido em Esplanada. Mas, na verdade, minha mãe me pariu em Entre Rios, que é nesse arraial de São José,
Estação de Pedras, que esse era o nome da estação da Ferrovia Leste Brasileira. E José Carlos Capinão são essas duas criaturas, né? Nada de maravilha. Em Cancioneiro Geral, o livro que está sendo lançado é o livro de trabalho atual de Zé Carlos Capinã. Nós temos a reunião de sua obra a partir, né, dos livros que ele publica desde 1966. Aqui nós temos trabalhos musicais, trabalhos literários como Confissões de Narciso, nós temos Balança mais Aicai, nós temos poemas, nós temos as canções escolhidas de 66, como eu me referia, até 2023, e nesse capítulo das canções nós temos, fechando esse capítulo, a arte de não morrer. Então, o que a gente faz? É a poesia que nos eterniza? Quem dera que a gente, além do título de eternos, fôssemos, na verdade, não é? Sobreviventes a tudo que a gente vive. Na verdade, chega um momento de uma despedida que eu sempre temi, sempre tive medo da morte, mas atualmente já sou mais tranquilo em relação a isso, embora tenha uma grande dificuldade de aceitar sair desse mundo que é tão maravilhoso, apesar das guerras, da fome, das diferenças sociais, pobres, ricos, tudo isso, mas é maravilhoso viver. É uma coisa que abrir mão disso é muito difícil, só com poesia. Você que nos acompanha, nós temos telespectadores que já conhecem a obra e a genialidade de Capinã, e temos também aqueles que, através dos novos veículos de comunicação, estão se aproximando. Né? Então, para você que está chegando agora, Capinã é um compositor de canções imortais e que atravessam gerações, como Soy Louco por Ti América, Papel Machê, sobre Ponteio, vencedora, né, de Festival da Canção. E essas duas têm algo em comum que o senhor narra aqui em 20 canções de amor e um poema quase desesperado, que é a ideia de que emoções controversas elas estavam envolvidas em momentos importantes para Ponteio e no surgimento de Soy Louco por Ti América. Quer dizer, uma coisa estava acontecendo e enobrecendo uma, e a outra surge num momento de dor. Conta um pouco para a gente essa história. Olha, o Ponteio ganha o Festival da Record de 1967. Nessa época foi morto um ícone da cultura revolucionária latino-americana, universal, que na verdade o Che Guevara, que foi morto justamente em 67, deixando o Ministério da Economia em Cuba, que ele ajudou a derrubar a ditadura de Batista, com aquela turma de Fidel e outros companheiros, e volta novamente, né, à luta de guerrilheiro. Vai para a África, volta para a América, e é morto aí em Santa Cruz de la Sierra, foi onde ele foi morto. E eu acho que eu era um membro militante do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que ainda era um partido da clandestinidade, mas que volta a atuar, mas numa linha diferente, numa posição diferente em relação à derrubada da ditadura. O Partidão adotou a linha institucional de derrubar através das instituições. E já o Guevara defendia a luta armada, a guerrilha. E foi morto justamente por conta dessa escolha
que é uma escolha limite, eu acho, né? Mas que era, ao mesmo tempo, não sendo a minha visão de como derrubar a ditadura, né, eu pensando em outra forma, mesmo assim ele é um grande ícone, é um símbolo muito forte de tudo que era cultura de transformação, de mudança do status quo, de mudança das coisas, de transformação desse mundo que está aí cada dia mais crítico, né? Porque hoje nós estamos no último mês do ano e foi um ano duríssimo, por conta de guerras, por conta né, de temas que envolvem, né, a luta por um mundo melhor, por exemplo, as questões de transformações. Por exemplo, uma grande transformação é aceitar um papel de protagonismo das mulheres. Sim. Não, isso divide ainda muita gente, o aborto divide. Muitas outras questões estão numa linha. Diante do enfrentamento das mudanças climáticas. Exatamente, a mudança climática que está, para mim, muito evidente de que é necessário mudar o padrão de produção, né, de energia, né, de como obter energia e de consumo, né, porque nós consumimos de uma forma um pouco, usando a coisa consumista, nós temos um papel. E essa análise de conjuntura que o senhor faz aqui dos tempos atuais fazia no momento em que de uma vertida só a canção sai, é isso mesmo? Também, porque a canção sobre o Corte América, ela foi escrita justamente no momento em que se noticia o assassinato do Che. Aí eu escrevi, normalmente eu me envolvo muito com, estou escrevendo e escrevi chorando, né, a perda desse ícone, apesar de termos posições diferentes em relação ao método, o que fazer, como fazer para melhorar o mundo. Então você agora fica com um trechinho de um videoclipe de Soy Louco por Ti América. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. Espero amanhã que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes, soy louco por ti de amores. O poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe canções do mar. Aí hasta ter como ler, aí hasta... Mestre Capinão, voltando aqui à nossa conversa, depois de vermos Soy Louco por Ti América, vamos falar um pouco dos seus livros. Óbvio que com uma bibliografia extensa, nós vamos selecionar alguns para fazer uma apresentação até em ordem cronológica para a turma. Então vamos começar com Inquisitorial, essa obra que foi referência e que cruzou o Atlântico, né? Tem histórias muito boas, que o senhor já contou nos bastidores a respeito de como, né, em África esse livro foi utilizado, inclusive por lideranças de movimentos de independência. Então, conta um pouco para a gente sobre isso. Eu fui convidado a visitar Angola e fizemos isso, eu, Roberto Mendes, meu parceiro, e Geraldinho Azevedo, também meu parceiro. E sempre isso, eles faziam isso, os empresários brasileiros em Angola, na semana da independência do Brasil, levava sempre um convidado até lá. E dessa vez fomos nós. E quando estava lá em Angola, um senhor, né, que naquela época era o atual presidente da Assembleia lá de Angola, virou-se para mim e me disse, mas numa celebração na sede da Embaixada Brasileira, ele me disse, eu já o conheço, eu li seu livro na prisão,
quando era guerrilheiro de Agostinho Neto. Eu me lembrava do nome dele até pouco, mas agora a minha memória está dando algumas perdas de lembrança. Mas continua prodigioso, porque o senhor lembrou essa história toda aí. E aí o livro circulou, sem que eu soubesse, porque era um livro clandestino. Foram feitos 500 exemplares ou na época. E eu e a minha namorada, que atualmente ainda é minha companheira, na época distribuía esse livro clandestinamente, e ele chegou até Paris também, onde José Guilherme Melchior escreveu um ensaio, a Nova Lírica de Capinã, uma coisa desse tipo. Então, o Inquisitorial é para mim um livro marcante, porque é o primeiro livro que eu fiz, tinha editado muito em revistas e jornais dos centros acadêmicos, né, da Escola de Direito, da Escola de Economia, aí por diante. Havia muita revista feita por estudantes nessa época, e eu editava aí nesse. É o primeiro livro editado. Não, eu saio numa antologia da civilização brasileira chamada Violão de Rua, que é uma edição de poemas ainda com poetas ainda desconhecidos, né? Poetas que estavam chegando naquele momento, ainda não tinham publicado, ainda não tinham. E eu saio nessa antologia do Violão de Rua, que era editado pela Civilização Brasileira, que mais tarde será a editora da edição de Inquisitorial, vamos dizer assim, oficial. Na época, o Moacir Félix, que é um dos diretores dessa coleção, é quem publicou os poemas que saíram no Violão de Rua, e mais tarde o Enio da Silveira, inclusive, escreve alguma coisa sobre Inquisitorial. Ele que era o grande editor da Civilização Brasileira. Tem outra coisa. Esse festival de 67, né, que é na mesma época em que eu escrevo o Surucuti América e lanço clandestinamente o Inquisitorial, a música Ponteio, que é uma canção minha de autoria com Edu Lobo, ganha o Festival Internacional da Canção. E sobre essa canção eu tenho uma visão de que é o último momento em que essa cultura do Nordeste, essa cultura popular nordestina, é tida como uma espécie de... que até então você falava do Nordeste como se fosse uma senha de uma cultura de esquerda. Se você falar de Nordeste, estava falando da Revolução, estava falando das ligas camponesas, que eram, nessa época, movimentos muito fortes. E até então o Nordeste ganhava a coisa, você vê que o cinema faz Vidas Secas, faz uma série de coisas, e o Ponteio encerra esse período em que o Nordeste significava, né, uma postura de esquerda. Naturalmente, falar do Nordeste era falar, né? E aí é o último momento. Vinícius já tinha ganho com o Edu, com Arrastão, Vandré já tinha ganho também com Disparada, e Chico faz a banda, que não é muito dentro desse conceito de político, né? Mas até então é o Nordeste quem comanda a bandeira, o estandarte da ideia revolucionária de mudar o mundo. É a última canção desse... E mais recentemente, eleitoralmente, é quem dá a sustentação
para a gente evitar 4 anos de continuidade de um governo desastroso, criminoso e que cada vez mais se prova que é, de fato, um projeto de ilipêndio à soberania, à democracia brasileira. Né? Viva o Nordeste hoje e sempre, viva Capinã, viva todos os artistas, viva a cultura que foi tão duramente combatida e que hoje vai ressurgindo na medida que políticas públicas estão sendo apresentadas e consolidando um novo tempo para o nosso Brasil. Em 95, chegamos em Confissões de Narciso. Aí eu queria lhe perguntar, o que Narciso continua tendo que confessar? Olha, eu evito ser narcisista. Entretanto, eu acho que todo mundo tem o narciso em si. Todo mundo que se olha no espelho pensa que é alguma coisa que talvez não seja, mas que merece ser, e que faz. Então, Narciso está presente em todos nós, só que eu desconfio de que em Confissões de Narciso tem um poema que fala de uma certa, como é que chama, fatalidade da atitude cultural, da ação cultural, ser sempre uma ação política. E é um poema que diz: isso é político, isso é político, isso é político, isso é político, e termina, né, fazendo uma observação dizendo: mas eu acredito que alguma coisa pode deixar de ser. É um dos poemas da Confissões de Narciso. Porque, na verdade, eu acho necessário ser político. Mas, ao mesmo tempo, há muita dificuldade de entender o que seria essa política. Eu acho, por exemplo, que um dos temas mais difíceis da poesia é o amor. Porque já foi tão, não é, pensado, já se viveu tanto o amor. Todo mundo, ninguém escapa de viver uma situação amorosa. Então, parece ser uma coisa. E aí fica muito difícil pensar em como apresentar o novo a respeito. Né? Exato. Bom, eu não só penso que existe, no momento em que o século XX se instala, tem duas teorias que me conquistam fortemente. Uma é a questão marxista da dialética da história, né, da mudança do mundo através de uma dialética que é a tese, antítese, nova síntese, teses e daí por diante. E também o Freud, o pensamento da existência, né, de uma estrutura psíquica humana que é formada por camadas do inconsciente, de várias coisas que, na verdade, também reconceituam, né, a visão do que somos. Né? Somos o quê? Então, esses dois pensamentos disputam a minha inteligência de como explicar a natureza do mundo. Então eu me divido muito nessas duas questões. Me permita, o quanto nessa conversa está presente o médico, o quanto está presente o poeta, conversando com Marx e Freud? Eu não quis exercer medicina porque acho que era uma coisa muito difícil, né? Uma responsabilidade imensa você atuar sobre a vida, né? Através da cura, através da intervenção por terapêuticas e outras coisas assim. Eu não me senti capaz de exercer isso com responsabilidade. Então eu não exercia a medicina, embora tenha trazido alguns conceitos do meu tempo de universidade,
tempo que eu fui. Na verdade, o primeiro vestibular que eu fiz foi de Direito. E aí, em 64, eu tive que fugir da UFBA, né, da Bahia, porque eu participava de um movimento que era o Centro Popular de Cultura, que era um movimento nacional, feito pela UNE, e nos estados por estudantes que estavam. Eu aqui estava na UFBA e participei ao lado de outros pensadores, artistas muito interessantes, como o Geraldo Sarno, Orlando Senna. Participei desse movimento aqui, que alterou basicamente meu destino, porque como eu tive que, por medo, eu tinha muito medo de ser preso, torturado, e tinha talvez muito mais medo de ser um delator por conta da tortura, não sei, do que mesmo da dor da tortura. A dor da tortura, eu acho que seria insuportável, eu não gosto de dor. Fujo mas é verdade, essa coisa do princípio ético, né? Camaradagem, companheirismo. É incrível. Aí eu estou misturando os temas. Mas tá bom que tá danado, pode continuar. Eu quero perguntar uma coisa ao senhor sobre essa análise de conjuntura. Vamos chegar aqui para concluir o nosso primeiro bloco da entrevista com os livros mais recentes, mas a sua clarividência, o seu senso de compreensão da realidade continuam tão afiados quanto no período inquisitorial. Como é que o senhor tem visto essa pós-modernidade? Esse tempo onde tudo flui e onde nada é permanente, ou que o Zygmunt Bauman falava da modernidade líquida, essa questão dos referenciais se esfacelando, a inteligência artificial como um desafio civilizatório, essa coisa das mudanças climáticas nos afetando e encontrando ainda negacionismos que querem manter padrões energéticos diferentes, ou manter os estruturais, né, padrões energéticos das matrizes fósseis. Como é que o senhor está vendo isso? Como é que a poesia e a arte podem nos ajudar a ter um entendimento e trilhar um caminho de mudança para uma sociedade que se coloque sustentável ambientalmente e economicamente mais justa? Isso desafia a gente de uma forma... não há como, mesmo o VAT sendo aquele que pode vaticinar, eu não sei nada sobre isso. Acompanhei isso com uma inquietação, preocupação. Na minha poesia atual, isso se reflete como pergunta, não como resposta, porque acho que ainda não encontrei alguém que seja capaz de dar uma resposta mais coerente, mais acreditada sobre isso, essa perturbação, né, que nos inquieta. E certamente ainda não sabemos dizer que destino terá isso, né? Eu acredito na ciência, acredito, ao mesmo tempo, não deixo de ser uma pessoa que adora o candomblé. Mesmo sendo eu estava com a palavra na cabeça quando começou. Materialista e também aquele que duvida, né? Um cético. Cético, mas tem uma palavra ainda, agnóstico. Um agnóstico. Mesmo sendo agnóstico, eu não sei se tudo isso não acontece por coisas que a gente talvez ainda não sabe explicar, mesmo duvidando de que a vida tenha surgido por conta de um criador divino ou lá o que seja. Não é por aí que eu acho que tenha acontecido, mas também não sei dizer como é que isso poderia ter acontecido. Surgir a vida inteligente, tudo isso é até bom que permaneça como pergunta. É verdade. Porque não sei se há uma resposta
capaz de satisfazer. Mas provavelmente há uma entidade, a quem a gente talvez possa atribuir todas essas consequências. Eu acho que a natureza foi capaz de dar essas respostas. Acho que ela respondeu aquilo que, não é? Como é que é rolo e como é que é. Eu acho que está por aí a resposta. Agora é sempre um mistério, mesmo sendo uma resposta, como é que pode, né? O que é que exigiu fazer nascer a inteligência, a pergunta, o pensamento, a inquietação, a mudança através dessa perspectiva. Para mim é muito difícil, mas eu acho que o Darwin mostrou algumas evidências, não é? Porque o negacionismo, na verdade, não me interessa. É a ignorância total. É o culto à ignorância. Não saber, por exemplo, porque a Terra é redonda, tendo tantas evidências. Não é? E a postura criminosa anti-vacinação? Isso, é uma loucura. Explorar a ignorância é uma coisa que é um método da direita atual, né? Desconfiar das eleições, duvidar que tenha sido tudo correto. É sempre coisa para... Isso aconteceu aqui também. O Trump fez a mesma coisa. E se reelege agora de forma avassaladora. É preciso se refletir a respeito disso. Voltando aqui à sua obra, nós estamos falando de Cancioneiro Geral como o livro recente de trabalho de Capitan, que reúne todas essas obras que nós estamos comentando aqui. Então aqui está presente Inquisitorial, Confissões de Narciso, aqui está presente 20 canções e um poema quase desesperado. Nós temos aqui uma seleção de músicas que vai de 1966 até 2023. Então passeando pela obra com esse presente, que é a lucidez e o pensamento afiado, crítico, problematizador do mestre Capinã. Mestre, nós vamos chegar ao quadrante final dessa primeira parte da nossa entrevista, depois nós vamos falar sobre suas parcerias, vamos ter depoimentos de gente muito boa falando sobre o senhor, sobre sua obra, sobre como foi bom ser parceiro, como é bom continuar sendo parceiro seu. Mas eu queria fazer algumas perguntas mais assim, gerais, e aí o senhor responde ou problematiza como achar mais confortável, de elementos que estão presentes na sua obra. Um deles o senhor já tocou, que é o candomblé. Então, tem músicas assim, de uma expressão poética, de uma lírica, e ao mesmo tempo de um balanço, de uma musicalidade que estão imortalizadas com o Roberto Mendes, com Bethânia, e assim, como o candomblé continua povoando esse imaginário da sua construção? Olha, eu acho que a poética do candomblé é muito bacana, é muito fértil, muito rica, muito imaginada, muito bem imaginada. Porque eu acho que, assim, por exemplo, essas narrativas, como as narrativas religiosas, são poéticas. Né? Poéticas, eu acho que a poesia é também uma tecnologia que avança, que muda. Não é? Camões poetou com um mundo pensando muito diferente do que pensamos agora. E assim outros. Né? Eu li algumas coisas sobre poesia, a poética de Aristóteles, algumas coisas assim que ajudam a gente a usar melhor a nossa ferramenta. Nossa ferramenta de criação, de coisa, a palavra. Né? Trabalhar com a palavra é uma coisa incrível. Porque a palavra, eu construí a minha, utopia sobre a palavra a partir de analfabetos, a partir de homens do interior que não sabiam ler, mas que atribuíam à palavra um valor
que é o valor que eu carrego para a poesia. Por exemplo, o homem do campo que não sabe ler nem escrever, ele quando contrata uma tarefa, um trabalho, é na base da palavra. É da base da palavra que ele dá. Então, isso é uma coisa importantíssima para mim estabelecer uma espécie de utopia da palavra, né? Que é a palavra. Então, muitas outras coisas nesse mesmo território do analfabeto, do homem que, né, não lê um livro, mas lê na natureza, lê no céu, lê nas estrelas, lê na coisa, uma ideia de mundo. Então, por exemplo, para eles as palavras precisam ser respeitadas, porque as coisas começam a existir quando recebem um nome. Então, por exemplo, você não pode dizer certas palavras porque elas presentificam o que a palavra está dizendo. Você não diz cobra, você não diz nome de doença, você não diz coisa assim, você bate na mesa, alguma coisa, substitui a palavra por alguma coisa que significa um interdito, porque a palavra presentificaria aquilo que você está falando, o nome da doença, o nome de um bicho peçonhento, alguma coisa assim, né? Eles sempre evitam isso porque, né, traz a presença, a palavra presentifica aquilo que ela nomeia. Constrói. Ela dá existência, ela nomeia, ela vai de cima. Então, sob a palavra existe uma construção muito forte, uma construção ideológica fortíssima sobre o que é a palavra. Então, por exemplo, meu ato criativo é uma mistura de transe e consciência. Um ator, quando eu fiz teatro também, escola de teatro, fui aluno do Luiz Carlos Maciel, tem até um texto dele aqui na coisa. Para você que chegou agora, nós estamos falando de Cancioneiro Geral, obra que reúne a produção bibliográfica e boa parte das músicas também de Capinar. Maciel, grande figura. Uma pena muito jovem. Então, na escola de teatro, havia um exercício que era a memória emotiva. É uma coisa que o ator usa para poder criar o personagem. Ele traz uma emoção que ele conhece, que ele já viveu, e incorpora essa emoção ao personagem que ele está querendo fazer ali. É o que dá o tônus da coisa. Eu faço isso também, de uma certa forma, num transe que eu chamo de transe poético, que é essa coisa de você deixar o inconsciente funcionar e, ao mesmo tempo, ser seletivo conscientemente, que nem tudo que o inconsciente lhe fornece é útil para aquela estrutura. Então, você conscientemente elimina o que não acha que serve a estrutura, a forma final do poema que você está realizando. Mas, basicamente, ele será vestido, né, realizado com essa argamassa do inconsciente, das coisas vividas, da sua emoção, da sua memória emotiva e daí por diante. Esse é meu ato criativo. É o transe. É o transe que a palavra que nasce do transe é uma palavra, vamos dizer assim, extraordinária. Não é a mesma palavra que você conversando a você. É uma palavra vestida de uma imantação que lhe dá força criativa, que lhe dá força estrutural para realizar o poema. É sob essas condições que a poesia pode ser realizada.
Maravilha, mestre. A você que nos acompanha, após essa aula sobre a palavra e sobre o ato criativo com a genialidade, o toque refinado e ao mesmo tempo tão acessível de José Carlos Capinã, nós vamos chegando ao fim, a primeira parte da nossa entrevista. Eu não vou nem me despedir de vocês, vou dizer até breve, porque já chega a segunda parte com algumas referências, alguns convidados, alguns depoimentos de pessoas que receberam essa influência, construíram parcerias com o Capinã e que vão ajudar a compor essa história, a contar um pouco mais dessa história e conversar conosco, mesmo que se não aqui nessa mesa, na casa de Capinã, mas metapresencialmente, virtualmente, vão aparecer por aqui para falar com a gente. Naquela mesa de entrevistas, você já sabe, vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 pela TVI, e é sempre feito especialmente para você.